estágio do sonho, já no próximo domingo. É exatamente na casa do artista plástico Rui Silva que nós estamos aqui e conversaremos com ele acerca da sua arte, que vai dos quadros à joalharia, ao mobiliário e à luminária. No próximo programa, não perca. Essa utilização do laranja tem muito a ver com a psicologia da cor, e eu, ao estudar cromoterapia, psicologia da cor e as várias vertentes da cor e cor-luz também, apercebi-me que a cor laranja tinha muito a ver com a minha personalidade. Otimismo, força de viver, energia positiva, dinamismo, e de facto eu considero que sou assim, identifiquei bastante com a cor, e portanto mais uma coisa para eu usar essa cor da forma que uso. Está outra vez em direto no Porto Canal, na madrugada de quarta para quinta-feira, a partir da 1h30 da manhã, mais um jogo da pré-temporada. Taça Euro-Americana em direto da Colômbia. Milionários Futebol Clube do Porto, na sua televisão. Boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal. Seja então bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Já sabe que aqui falamos de saúde e por isso mesmo quero que nos faça companhia durante 50 minutos. Hoje tenho comigo a doutora Ana Cristina Azevedo, é psicóloga e vai ficar connosco durante todo o programa. Por isso que já sabe que na segunda parte poderá tirar dúvidas junto da doutora Ana Cristina. Senhora doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por mais uma vez estar aqui connosco no consultório. Antes dessa segunda parte, obviamente, vamos começar o nosso consultório, hoje mais uma vez com a presença da She-Clinic, onde a doutora Ana Cristina também dá consultas, e a She-Clinic hoje traz-nos o tema dos vícios à vida saudável. Vamos então perceber o que são vícios, de que forma é que influenciam a nossa vida e de que forma também é que podemos passar destes vícios para uma vida melhor, uma vida mais saudável. Por isso mesmo, convido a ficar connosco, deixe-se então estar com o Porto Canal durante 50 minutos. Vamos então dar início a esta primeira parte. Doutora, eu começaria por lhe perguntar, vamos tentar definir estes conceitos de vício, hábitos, porque nós temos a ideia de que um hábito pode tornar-se um vício e o vício também está associado à dependência. São aqui três conceitos que me parecem importantes definirmos desde o início. Podemos começar por aí? Podemos. Boa tarde. Vícios e hábitos estão num contínuo. Digamos, há um contínuo, há uma linha que separa o vício de um hábito, ou um hábito de um vício. Nós temos comportamentos, e esses comportamentos, quando são repetidos, e em termos médios costumam-se dizer, se for diário, vamos pôr cerca de 21 dias, poderão tornar-se hábitos. Hábitos, para nós que somos seres de hábitos, são fundamentais na nossa vida, porque dão-nos algum conforto, alguma tranquilidade. São as rotinas, digamos São as assim. rotinas que são fundamentais e servem de âncora para depois investirmos, digamos, noutro tipo de comportamentos que têm sentido no dia-a-dia. O que é que acontece? Vícios, a diferença entre vícios e hábitos, a grande diferença é que um hábito somos nós que o controlamos e que o gerimos. Um vício é ele que nos controla e gera a nossa vida e as nossas prioridades. Então o vício está mais ligado à tal dependência. Exatamente. Enquanto um hábito é um comportamento repetido, previsível muitas vezes, que nos dá algum conforto, alguma tranquilidade, alguma calma, alguma segurança para nos dedicarmos a outras coisas, portanto que nos dá alguma satisfação, dá-nos um prazer ocasional. No vício,
o que vai acontecer no vício é que é um comportamento que nós não controlamos e é um comportamento que a certa altura nos controla a nós. O que é que isso quer dizer? É que nós deixamos de fazer outras coisas que consideramos mais saudáveis em função desse vício. Tem muito a ver com o grau de dependência, costuma-se dizer com o grau de saudade. Então a pessoa é impelida Isso é interessante. a ter esse comportamento. O que acontece também no vício é que aquela satisfação ocasional que no hábito nos é dado, no vício essa satisfação não é suficiente. Queremos sempre mais. Há sempre uma insatisfação que se segue. A insatisfação está também intimamente ligada aos vícios. Portanto, entramos num circuito de prazer, alívio, ou seja, recompensa e insatisfação, em que há um poder de atração cada vez maior. Isto começa tudo no cérebro, no nosso cérebro, porque qualquer comportamento dependente vai ativar a produção de neurotransmissores, que é a dopamina, que está ligada intimamente... O que é a dopamina? É um neurotransmissor Sim. que está ligado ao prazer, que está ligado à recompensa. Sim. E ao termos um comportamento repetido, viciado, vai ativar esse circuito dopaminogénico, que tem duas características, que ele cria tolerância e sensibilidade. Ou seja, precisamos cada vez de mais dopamina. Ou seja, o vício é mais repetido para ter os mesmos níveis de satisfação. Doutora, podemos então dizer que os vícios, à partida, são sempre nocivos. Não temos vícios saudáveis, temos se calhar hábitos saudáveis, é assim? Exatamente, o vício em si não é saudável, o hábito pode ser. Vamos dar exemplos, por exemplo, podemos ter vícios ligados a substâncias ou não substâncias, ligados a substâncias legais ou ilegais, não é? Tabaco, bebida, drogas, também jogo, etc. E a não substâncias, como compras, como roer unhas, podem ser inúmeros a quantidade de vícios, mas há outros... têm sempre uma conotação negativa. Não, por exemplo, um desporto, o acesso à rede social é um hábito, pode ser um hábito, pode se tornar vício e aí tem a conotação negativa. Porquê? Torna-se vício quando ele nos controla. Ou seja, quando não somos nós a controlar esse comportamento ou a gerir, vamos pôr assim, no nosso dia-a-dia, estabelecendo prioridades, mas temos a compulsão de o fazer. Logo, o grau de satisfação é sempre insuficiente. Precisa sempre de novos graus de satisfação. E há um prazer imediato e a seguir uma insatisfação. E o que perdura sempre é a insatisfação. A proposta que é feita é trabalhar os vícios em função de virtudes. O que é que são virtudes? No fundo é uma predisposição interna para um bem, para fazermos um bem, que seja para nós ou para o outro. Ou seja, a pessoa conseguir ter algum mal-estar para depois ter um bem-estar. E se eu repetir tantas vezes, não é? Se eu repetir tantas vezes, pode-se vir a tornar o tal hábito, a substituição de hábitos. Mas precisa dessa fase intermédia, que é não ter o prazer imediato, e no vício depois terá o desprazer, aqui será ter um desprazer para depois ter um prazer, porque o que perdura é sempre o segundo. O segundo é que perdura sempre. E esse é que nos vai trazer o tal bem-estar interno ou o tal mal-estar interno. Isso na teoria parece muito simples, imagino que na prática não seja tão simples de colocar tudo isso em prática. Doutora, vamos antes perceber porque é que há pessoas que são mais suscetíveis a vícios, a dependências, a adições do que outras? Isso pode ter já alguma predisposição efetivamente biológica ou genética, tem muito a ver com todo o processo de vinculação desde muito cedo do ser humano. O ser humano tem logo desde o início sempre uma dualidade entre ter alguma independência, autonomia e a necessidade de relação e de vínculo e de união para o outro para efetivamente se desenvolver. Porque nós só somos nós na presença do outro e precisamos dessa interdependência conseguindo ter o nosso espaço próprio. E nesse equilíbrio aí torna-se extremamente difícil para algumas pessoas, umas mais do que outras, conseguir ser esse processo ser autogerido por ela.
Portanto, quando nós temos um vício, normalmente há sempre um benefício secundário que a pessoa tira dali. Não é? A pessoa diz, por exemplo, tenho o vício de fumar, mas será que ela quer mesmo largar? Será que quer largar o benefício secundário que lhe está associado? A uns é não engordar, a outros é relaxar, a outros é sentir-se integrado num grupo, a outros é o que for. Portanto, a pessoa precisa primeiro de trabalhar se efetivamente o custo-benefício de trabalhar aquele vício tem sentido para ela. Não é? Portanto, primeiro, normalmente terei que fazer uma listagem de vícios, não é? Que gostaria de trabalhar, e depois efetivamente ser verdadeira com ela e perceber qual é o benefício que tem em cada um desses vícios, ou os benefícios, ou trabalhar, às vezes a pessoa não chega lá e precisa de trabalhar com um técnico, nomeadamente com um psicólogo, efetivamente quais são os benefícios que tira, para depois tomar a decisão de efetivamente fazer esse trabalho. Isto tudo, doutor, é tratado na Chiclinic, por exemplo. Sei que dispõe de várias técnicas para passarmos dos tais vícios à vida saudável. Imagino que, pela sua experiência, existam vícios mais difíceis ou mais difíceis de tratar do que outros. Quando falamos, por exemplo, da toxicodependência, torna-se mais difícil do que um vício como, por exemplo, roer as unhas? Tudo depende, efetivamente. Só que, normalmente, um vício é multidimensional, ou seja, vai implicar na toxicodependência em particular, estamos a falar de substâncias, portanto, tem a parte física que não tenham associada, claro, que não tenham roer umas unhas, não é? Tem também depois toda a parte emocional e toda a parte social, cultural, etc. Portanto, é uma questão extremamente complexa. Efetivamente, são situações em que, às vezes, brinco, já foram feitas autoestradas em determinados caminhos e nos outros nem existem. Portanto, têm que começar a ser feitas nas várias dimensões de áreas de vida, efetivamente, para ter alternativas que justifiquem o custo-benefício para depois se tornar hábitos saudáveis. Portanto, embora cada vício tem significados muitas vezes pessoais. Há sempre uma causa atrás do vício, doutora? Há sempre um benefício secundário atrás de um vício, que pode ser, como eu estava a dizer, por exemplo, no fumar, ou de ser integração social quando começou a fumar, ser capacidade de descontração ou de concentração, como pode ser significados muito particulares. Eu posso dar um caso em particular que tive aqui há pouco tempo, que foi uma senhora que foi fazer uma situação de um luto patológico de um irmão que se tinha suicidado há 9 anos e, portanto, estava a ter implicações na vida dela. Fizemos todo o processo de luto e, passado 2 meses, eu solicitei que fosse lá para ver como é que aquilo se tinha refletido nas áreas de vida da senhora. A senhora, quando entra no meu consultório, pergunta-me o que é que eu lhe fiz, que tinha feito selos, que tinha feito agulhas. Tive ali 1 minuto a falar que eu não percebi o que é que ela estava a falar. Não tinha a mínima noção, até que ela se sentou e disse que saiu dali, que ele é num 2º andar, desceu e não pegou mais num cigarro. Ela era professora, tinha tirado os nódulos nas cordas vocais, teria que deixar de fumar, fez selos, fez acupuntura, fez não sei quantas coisas e não deixou. E naquela altura deixou. Nós estivemos a trabalhar o que é que seria, porque nós não falamos em cigarro, efetivamente, era um luto da morte de um irmão. E o que aconteceu é que ela começou a fumar o mesmo tipo de maço quando o irmão se suicida. Portanto, um vício normalmente tem um vínculo forte a algo, a alguém, a alguma coisa. Portanto, para largar, digamos, esse vício, esse benefício, normalmente com o tempo precisará de ser trabalhado. O peso sociológico, religioso, também eu acho que a nossa sociedade exige muito, nós ainda vivemos num país maioritariamente cristão. Acha que também todos esses dogmas, de alguma maneira, influenciam estes comportamentos? Fomos ensinados de que isto é mau e aquilo é bom. Isto está errado, isto deve-se mudar, devemos transmitir aos nossos filhos valores diferentes, não criticando, obviamente, a entidade Igreja, mas acha que, de facto, isto pode ter algum peso também no desenvolvimento de vícios?
O fumar às escondidas, o não poder assumir certas... É assim, há fases, como por exemplo na adolescência, em que o testar limites é típico e faz parte até para depois eles definirem a identidade. É uma fase de definição de identidade e nós só definimos a nossa identidade na presença do outro ou no confronto com. Por isso é que até a lei, a adolescentes, é tão mais benévola do que um adulto, não é? Portanto, é testar limites. E muitas vezes esses comportamentos são testados e não são criados os vícios, são fases. Não é? Porquê? Porque costuma-se dizer, e há o Samuel Smaz que diz isso, que é comportamentos repetidos geram hábitos. Hábitos repetidos são integrados no nosso caráter. Depois ele diz isto vai ser integrado nas opções que nós fazemos na nossa vida em termos de propósitos de vida. Mas são comportamentos que são tidos. E por isso é que se são alertas, que têm o seu valor para depois estabelecer limites e testar limites para depois eles se posicionarem. Portanto, há fases da vida em que esse testar não tem necessariamente que se tornar vício. É preciso esse acompanhamento para que efetivamente não haja o vínculo com esse comportamento e que esse comportamento não passe a servir, digamos, de almofada para outras situações ou de muleta. Voltando à Chiclinic, vamos falar dos tratamentos que esta clínica dispõe. O que é que podemos encontrar? Quem nos está a ver lá em casa e tem algum tipo de vício, seja dos mais simples aos mais complicados? A Chiclinic tem uma mais-valia muito grande relativamente ao tipo de intervenção, porque propõe uma intervenção muito integrada. A intervenção da Chiclinic, nomeadamente, faz um diagnóstico, em que depois, normalmente, em qualquer tipo de vícios, passa pelo psicólogo, passa por mim, não é? Em que é feito, em algumas situações, apenas uma consulta, noutras doutora, por causa do diagnóstico? Não, o diagnóstico é muito mais completo e é multidisciplinar o diagnóstico, desde com instrumentos de diagnóstico específicos, como a medição do líquido intersticial para dar algumas pistas, até à minha intervenção, ou se tiver a ver a intervenção mesmo de um clínico geral. Portanto, depende da situação em si. Portanto, é uma equipe multidisciplinar que faz o diagnóstico. A partir daí do diagnóstico, normalmente é feita uma proposta de intervenção. No meu trabalho, relativamente a outros sítios onde eu trabalho, a Chiclinic tem uma mais-valia porque trabalha nomeadamente com a eletroterapia. O que é a eletroterapia? A eletroterapia, o que é que vai fazer? Faz uma leitura, vamos pôr assim de uma forma simples, do funcionamento global do ser humano. Desde a parte física, desde a parte emocional, desde a parte existencial, portanto, o equilíbrio geral. E, nomeadamente, até a parte física dos neurotransmissores, que nos vícios são tão importantes. E o que é que lhe permite? Faz a leitura da pessoa em si, tem referências ideais de como é que deveria funcionar e vai estimular para que haja um funcionamento otimizado, nomeadamente físico, em que eu depois já poderei trabalhar o condicionamento emocional, porque a parte física, por exemplo, está a ser estimulada a funcionar de uma forma otimizada. Como? Na prática? Na prática tem um aparelho em que a pessoa está lá, que recebe um conjunto de ondas eletromagnéticas e que vão estimular, porque todas as nossas células, tecidos e órgãos têm um registro vibratório, senão estavam mortas, não é? Como nós. E como tal, eles têm esse registro e vão estimular a otimização desse registro. Se foi uma coisa muito recente, com essa estimulação é suficiente para ele captar e passar a funcionar assim. Se é algo que já é reativo, mas já lá está, precisa de um conjunto de sessões. Se for algo já muito mais profundo, muitas vezes tem a suplementação adequada, seja ela de que nível for, para ajudar a que vai funcionar em registros otimizados. Estamos a falar, por exemplo, no limite em carcinomas, por exemplo. Eles têm um conjunto de tratamentos até químicos
de suplementos, e aquilo vai ajudar, nomeadamente, a restituir o pH, a aumentar o funcionamento otimizado do sistema imunitário e de outros sistemas, para que as coisas sejam otimizadas no sentido da saúde global. Nesta questão dos vícios funciona porque vai estimular, nomeadamente, a parte dos neurotransmissores, vai estimular outra questão que aqui, quando há vícios, funciona, que é como os circuitos de neurotransmissores são afetados, sensibilizados. Normalmente isto está muito perto do sistema límbico e afeta as emoções, afeta a memória, afeta a capacidade de motivação. As pessoas ficam muitas vezes sem motivação intrínseca delas. E então vai ativar essas dimensões que depois, de um ponto de vista psicoterapêutico, vão ser trabalhadas. Isso é fundamental, não é? É fundamental esse trabalho conjunto. Este trabalho tem que ser acompanhado, neste caso por si, obviamente. Exato, para as pessoas criarem exatamente estratégias delas, que são estratégias individuais, efetivamente, para entrarem noutros circuitos que tenham mais sentido para elas e que sejam autogeridos por elas. Muitas vezes o que acontece é que implica um maior autoconhecimento, porque normalmente quando surge uma determinada situação nós precisamos ter um maior autoconhecimento para trabalharmos essa situação. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu tiver a minha casa toda desarrumada, eu posso fazer um esforço enorme para arrumar, mas se só faço esse esforço e não revejo mais nada, daqui a um mês ela está igual. Então, mas se eu passar para o nível seguinte, não ser só ambiente, passar para os comportamentos e vir, muito bem, eu vou criar rotinas em minha casa, comportamentos, então um dia arrumo e mantenho arrumado. É isso que... Portanto, passo para o nível seguinte. Se eu quero alterar comportamentos, preciso alterar as minhas atitudes e as minhas crenças. Por exemplo, fumar. Há pessoas que dizem, eu quero deixar de fumar, aguentam durante X tempo, por uma razão, mas às tantas voltam lá. Porquê? Porque há ali uma dimensão emocional que não foi trabalhada, o tal benefício secundário. Portanto, eu tenho que ter conhecimento disso para tomar a decisão, para depois alterar o comportamento naturalmente. Que dependências é que aparecem mais nas She-Clinics, doutora? Trabalha-se bastante e tem um programa bastante eficaz que é o antitabaco, em que exatamente a primeira parte, para além da consulta, para além de um conjunto de questionários que são feitos, bastante meticulosos, para perceber e para levar a pessoa a conhecer-se se efetivamente ela quer mesmo deixar de fumar. E já me aconteceu que as pessoas chegaram ao fim e dizem, realmente ainda não quero, porque tem outros benefícios. A partir daí há um trabalho conjunto, nomeadamente com a eletroterapia, que até lhe vai criar alguma aversão ao tabaco, que vai ajudar exatamente a alterar comportamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo desse. Como trabalhos na área da reeducação alimentar. E ele falar disso, eu acho que também é muito importante, porque não se esquecemos, mas a alimentação pode ser também um vício. E cada vez é mais. Cá em Portugal há estudos que cada vez começam mais cedo. É um dos grandes problemas que está a surgir, que é as desordens alimentares em crianças já. Porque tem muito a ver com a parte de vínculo, com a parte emocional, porque nós desde miúdos que aprendemos com uma compensação, a tal recompensa que é, está a chorar, olha, dá-lhe qualquer coisa para comer, dá-lhe uma bolacha, dá-lhe isto, portanto acaba por esta ligação ser feita muito cedo. E, portanto, acaba por ser uma compensação que é feita, que no momento, enquanto é um hábito, nos dá alguma satisfação ocasional. Quando se torna um vício, passamos a ser geridos por isso. Cada vez não é suficiente, porque estamos a compensar uma dimensão emocional e entramos em variedíssimas desordens alimentares. Geram muitas vezes doenças graves como a obesidade. Como a obesidade, que é um grande problema. Diabetes, hipertensão, por aí fora, anorexias, bulimias, por aí fora. Mas qualquer tipo de vício pode então ser tratado nas She-Clinics, doutora? Pode. Qualquer tipo de vício pode ser tratado. Precisa, nomeadamente nesses, é muito uma reeducação.
É uma reeducação, nomeadamente é um pensar saudável, não é? Coisas muito simples, como, deixe-me dar-lhe um exemplo, uma pergunta é parar os pensamentos obsessivos. Por exemplo, alguém que de repente vai comer qualquer coisa e faz uma pergunta a ela: tenho fome ou vontade de comer? Porque a fome está na barriga e a pessoa sente. A vontade de comer ou está no coração ou na cabeça, não é? Que é uma coisa compulsiva. Portanto, se alguém lhe liga, de repente já passou a vontade de comer, enquanto a fome permanece. Então, pronto, vamos arranjar estratégias individuais para depois, de acordo com os benefícios que as pessoas vão buscar específicos, nomeadamente a alimentação, poderem encontrar estratégias de paragem dos comportamentos obsessivos, para depois, em função de um bem maior, fazerem o tal sacrifício, que depois traz bem-estar e um bem-estar permanece e se torna hábitos e cria hábitos saudáveis. São processos demorados, são processos longos estes, doutora, estes de tratamento? Depende, lá está, depende das situações. E da resposta de cada um? Da resposta de cada um, do empenho de cada um, de efetivamente do custo-benefício que cada um identifica e com o que a pessoa se vai comprometendo com ela própria. Uma coisa é certa, doutora, vale a pena deixar os vícios para ter uma vida saudável? Vale a pena, porque no fundo a pessoa acaba por se sentir muito mais liberta, com muito mais autoestima. Uma pessoa com vícios é uma pessoa presa, por assim dizer. Presa, exatamente. E que funciona muito mais num registro de medo e não num registro de afeto, de entrega. São pessoas que com o tempo têm muito mais tendência a andarem a sobreviver na vida do que a viver a vida, a afirmar a vida, a desfrutar da vida e a entregar-se às relações e a sentirem, lá está, que é uma das virtudes que pode ser trabalhada, não é? Que é ter bem-estar com o bem-estar do outro, porque vale a pena algo para depois sentir o tal bem-estar, ou ter bem-estar com um bem-estar profundo dela, e portanto vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vamos fechar com esta mensagem positiva de que vale a pena, de facto, investir, obviamente, na nossa saúde e no nosso bem-estar. E a Chiclínica existe também para o ajudar neste sentido. Vamos então fechar a primeira parte. Doutora Ana Cristina, muito obrigada por esta primeira parte. Obrigada. Vai ficar connosco para a segunda parte, onde poderá colocar as suas dúvidas à doutora Ana Cristina Azevedo, que, como já lhe disse, é psicóloga. Vamos para um curto intervalo. Até já. Na televisão não se vive nada disto. Na televisão vive-se aquilo que o câmara quer que a gente viva, mais nada, ponto final. Eu acho que toda a minha bancada do meu lado, onde está, viemos todos cá abaixo. O meu estádio. Dragões. Este mês em destaque, Paulo Fonseca. Um olhar privilegiado do novo treinador do Futebol Clube do Porto. Este e outros assuntos na sua revista Dragões. Já nas bancas. A NASA Motor, concessionário e oficina autorizada Mercedes-Benz, convida-o a visitar as suas instalações. Descubra as mais recentes estrelas Mercedes-Benz e comprove nosso serviço de após-venda de qualidade. Na NASA Motor, o seu Mercedes-Benz sentir-se-á em casa. Ele é o judoca português mais famoso. Medalhado olímpico. Vencedor das medalhas nos campeonatos da Europa. Nuno Delgado.
é o convidado esta noite em especial entrevista. Então, bem-vindo novamente ao consultório do Porto Canal, segunda parte. Já sabe que é a altura então em que pode entrar neste consultório em direto, colocar as suas dúvidas. Volto a apresentar a minha convidada, a doutora Ana Cristina Azevedo, é psicóloga. Esteve connosco então na primeira parte a falar sobre vícios e nesta segunda parte está aqui para lhe responder às dúvidas que possa ter dentro desta área. Na primeira parte hoje não relembrei os nossos contactos, por isso mesmo vou fazê-lo agora. Sabe que para entrar em direto pode ligar o 229538525. Se preferir pode enviar-nos um SMS para o 68888. Deve escrever PC, seguido da sua questão, do seu nome e da sua localidade. Pode também fazer a sua questão através de e-mail, pode enviar-nos um e-mail para consultorio@portocanal.pt ou, se preferir, pode ainda escrever-nos uma carta para a morada do Porto Canal, que passa em rodapé. São então estes os contactos para participar no consultório hoje dedicado à psicologia. Doutora, vamos começar então com uma carta que nos chegou da Luísa Festas de Braga, que lhe pergunta: gostaria de saber o seguinte, quando a pessoa diz que vai cometer suicídio, existe realmente risco de o fazer? Será que se ela quisesse realmente matar-se não o faria sem dizer a ninguém? Isto é uma dúvida de que se fala muito, de facto, doutora. A doutora é da opinião de que realmente quando há uma intenção de suicídio não há propaganda, por assim dizer, deste ato? Depende. Era bom se fosse assim tão matemático, não é? Era bom, tanto pode haver como pode não haver. Aqui é importante perceber qual é o registro em que a pessoa está. Porque um ato de suicídio tem na base um medo muito forte, em que já não tem sentido a própria existência, o medo de existência, que não tem qualquer referência, é um mal-estar tão grande, normalmente, que a pessoa quer acabar esse mal-estar. Um sofrimento. Sofrimento, exatamente. Há pessoas que o referem, normalmente é dado sempre alguma indicação. Umas vezes diretamente, outras vezes indiretamente, mas há qualquer indicação que é dada, pode ser não realmente estar disponível para perceber os sinais. Os sinais, esses sinais, mas é alguém que já perdeu todo o respeito por ela, o amor por ela e o amor pelo outro e o amor pela vida, porque há pessoas que por ela o perderam, mas por amor a alguém que gostam, claro, os filhos que não o fazem, não é? Portanto, aí é preciso também perceber que tem que haver um desespero tão grande, não é? De falta de amor por ela e pelos outros, pelo mundo, por tudo, para realmente entrar num ato de suicídio. Doutora, o suicídio acontece numa situação emocional normal ou está associado a alguma patologia, como esquizofrenia? Não, pode acontecer em estados de desespero. Pode ser apenas desespero? Desespero até pontual, que muitas vezes acontece, em que a pessoa pode efetivamente entrar num mal-estar tão grande que ser uma coisa impulsiva. Acho que está então respondida. Doutora, muito obrigada. Luísa, também obrigada pela sua questão. Temos agora uma chamada, eu julgo que de Vila do Conde, quem nos liga, Carlos Amorim. Seja bem-vindo ao consultório. Disse bem, é Carlos Amorim. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Antes de mais, eu gostaria de saber se a especialidade da sua doutora trata de agrofobias. Psicologia pode tratar de agrofobias, doutora? Sim.
Diga, Carlos, é o seu caso? Sofre de agorafobia? Há 20 anos. Há 20 anos. Eu tenho 90 anos e aos 70 anos, depois de uns tormentos terríveis que passei em África, tive que... Enfim, toda a gente sabe o que aconteceu em África há muitos anos. E cheguei aqui e a minha vida foi muito dura para recuperar o tempo perdido. Perdi 40 anos de trabalho em África. E aos 70 anos tive uma depressão profunda. E depois o psiquiatra e depois um psicólogo chegaram à conclusão que eu tinha agrofobia. A agrofobia que eu tenho há 20 anos. Tenho medo de andar sozinho em qualquer estrada. Como é que eu posso resolver este problema? Muito bem, Soutor, antes de mais, para quem não sabe, lá em casa vamos definir este conceito desta fobia, que é de facto um pouco aquilo que o Carlos disse, é o medo... Espaços abertos. Espaços abertos. Eu obviamente não sei a sua história, não é? Mas aqui com certeza teve momentos de que lhe saiu, como se costuma dizer, o chão, as referências. Nós somos seres que precisamos de outros seres para sermos nós, como eu disse há um bocado, nós só somos nós na presença do outro. E a certa altura, com certeza, poderá haver fragilidades passadas, mas naquela altura em que se deu as situações traumáticas, perdeu qualquer referência para se interligar. Portanto, perdeu o chão e, portanto, em qualquer espaço com certeza aberto em que se encontre, sente-se completamente perdido. Não sei que tipo de estratégias já terão trabalhado consigo, mas à partida serão estratégias de criação de hábitos, de rotinas, de sítios conhecidos, aos bocadinhos, para ir efetivamente conquistando o espaço, tendo sempre, digamos, um fio de retorno. Seria ligado a isso, com certeza. O Carlos teve ajuda nestes últimos 20 anos? Ora bem, consultei primeiro um psiquiatra. O psiquiatra, ao fim de um ano de várias tentativas, chegou à conclusão que não era nada com ele, que era com um psicólogo. E mandou-me para um psicólogo. Estive num psicólogo 2 anos também. E não consegui nada. E praticamente eu vivo numa prisão sem grados, não é? E não é nada agradável, porque não me sinto bem, e quero passear, quero enfim, viver, e eu não vivo, eu estou para aqui assim mesmo. Mas se calhar era importante recorrer, se calhar, a outro técnico e experimentar fazer um trabalho com ele. Psicólogo. Não, psicólogo. A psicologia? É psicólogo, eu trabalho com essas situações. Acho que, e com sucesso, portanto, seria de realmente procurar outro psicólogo e fazer um trabalho com eles, porque isso tem a ver realmente com a sua qualidade de vida e com o seu sentido de vida, e são situações que são ultrapassáveis, e tem situações em que elas são ultrapassáveis. Mesmo com... Desculpa a curiosidade, mas a sua doutora, qual é a especialidade da sua doutora? É clínica. É clínica. Então peço desculpa, muito obrigado. Eu vou tentar um novo psicólogo, mas eu psicólogo, depois de um ano, pus-me na cabeça e disse: mas não é nada comigo. Se vai para outro técnico. Não, se calhar valia a pena procurar junto de um psicólogo, efetivamente, porque são efetivamente situações, estamos aqui a falar com questões de vínculo, e que nós trabalhamos na nossa área, na área clínica. Carlos, vale a pena? Vale a pena. Só temos uma vida. Vou tentar. Já está um curto, de qualquer maneira eu vou tentar. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Felicidade. Muito obrigada pela sua participação. Seguimos agora até Vila Nova de Gaia para receber a Otília Ferreira. Seja bem-vinda, Otília. Muito boa tarde. Muito boa tarde, como está? Estou bem, julgo que estou bem, por isso é que eu estou a telefonar, porque
Não estou a ouvir nada. Não está a ouvir, porque nós estamos a ouvi-la assim. Ah, está bem. Estamos em silêncio para podermos ouvir, Otília. Exato. Olha, era o seguinte, eu queria fazer uma pergunta. O meu pai já faleceu há 6 anos. Sim. E pronto, custou-me muito a morte dele. Pronto, e no início não encarava. E acontece que eu andei a ser tratada 2 anos, pronto, e senti-me mais ou menos... Tratada porque teve uma depressão? Eu não sentia essa depressão. O meu marido é que notava em mim que eu estava com depressão. Ainda hoje me ataca isto outra vez, que eu estou com depressão. E eu, pronto, depois já andei esses 2 anos a tratar-me, parei. Mas, e o meu pai era marceneiro e tem muita obra de arte. E eu, qualquer lado que eu vou, gavam muito o meu pai e não sei o quê. E eu, qualquer coisa, chego a casa e digo, eu hoje estive com fulano e o meu pai, e estou sempre a falar do meu pai. E o meu marido acha que eu ainda continuo com depressão. Mas eu sinto-me bem a falar nele. Se eu não falo nele, parece que fico com uma angústia assim, não sei se eu continuo com depressão, se isto é doença, se que é. Então, ao ouvir agora o vosso programa, queria perguntar à senhora... Fez muito bem, Otília. Nós estamos cá para isso, doutora. O facto da Otília querer falar do pai, querer manter a presença do pai viva, pode ser um sinal de depressão ou pelo contrário? À partida não terá que ser de maneira nenhuma um sinal de depressão. Pode ser efetivamente, nós temos 2 formas de sentir saudade. Há aquela saudade que é um vazio e a pessoa fica triste, e aí sim são mais sinais de depressão. Ou há aquela saudade que recordamos a pessoa com carinho e que contribuiu para a pessoa que somos hoje e que temos muita coisa a agradecer-lhe. E parece mais esse segundo passo. Portanto, é uma fase, efetivamente, de passar o luto do seu pai de uma forma sã e saudável. É isso que eu penso. E é isso que sente, é isso que eu sinto, mas em casa, pronto, eu tenho um bom relacionamento com o meu marido, não haja dúvidas, mas eles notam que o falar e coisa, que eu é que estou doente e tenho depressão. E às vezes eu sinto-me desanimada. E eu só me sinto bem em falar por vezes dele, pronto, porque ele foi um homem que me marcou muito como pai, como amigo, como companheiro, sei lá, colega, e eu, se não falo dele, é uma mágoa que tenho, e por vezes eu não falo para não haver chatices, porque eles dizem que eu estou com depressão, e eu queria também ter a opinião da sua doutora. Doutora, os sintomas da depressão não são bem estes. Exatamente, um sintoma de depressão, e era isso que eu não sei porque é que dirão que tenho uma depressão, porque os sintomas de depressão é um vazio interior, é uma tristeza interior, é uma apatia, uma falta de vitalidade. Falar, não é? Quase que nem gostam de conversar. É um isolamento. Portanto, não serão esses os sinais de depressão. Portanto, não entendi por qual é a razão deles dizerem que acham que têm uma depressão, uma vez que não tem nenhum destes sinais, pelo menos aparentemente no que diz. Pois, era isso que eu queria que me esclarecesse. Espero que esteja a gravar o programa para logo mostrar ao seu marido. Exatamente. A não ser que ele tenha outras razões que não me está a contar, se for a questão de falar do seu pai, parece-me doutora saudável até. Exatamente, é um processo saudável é isso que eu de aceitar, exatamente, é um e fazer o luto. De aceitação, precisamente, porque quando se está em negação é que não se fala das coisas com naturalidade. Exatamente, é isso. Otília, e vou-lhe dizer uma coisa, agora não sei se a doutora me vai dar razão ou não, mas com esta voz também não parece voz de alguém que está deprimido. Exato. É isso que eu penso, E que às vezes lhes mostram, que eu lhe mostro a eles, mas eles se calhar, eu às vezes até digo, vocês se calhar é que estão doentes e eu não. Pronto, Otília, espero que de alguma maneira a doutora a tenha ajudado. Sim, e muito. E eu vou-lhe mostrar isto. E muito obrigada. Mas mantenha-se atenta, obviamente, e sempre Olha, estou feliz com as vossas palavras. Muito obrigada e felicidades para o vosso programa. Muito obrigada. Espero que continue a acompanhar o nosso programa e sempre que precisar, obviamente, que entre então aqui em direto. Muito obrigada, Otília, pela participação. Doutora, temos já mais uma senhora em linha. Maria Martinho liga-nos de Gondomar. Seja bem-vinda.
Boa tarde, doutora. Muito boa tarde. Como está, Maria? Muito obrigada. Quer dizer, não estou assim muito bem, mas pronto, é o seguinte, eu queria falar com a sua doutora uma dúvida. Eu há cerca de um ano, pronto, fui passear com uma pessoa amiga e por momentos fiquei sozinha dentro do carro e o carro trancou. E eu fiquei muito aflita, entrei em pânico. Os vidros estavam fechados, estava tudo fechado e eu não conseguia respirar. A partir desse momento eu nunca mais fiquei bem, eu não consigo estar no quarto com a porta fechada, eu não consigo estar no quarto de banho, eu entro no carro, se as portas travarem eu começo a entrar em pânico, começo a ficar nervosa e a tremer e não consigo. Muito bem, doutora, um episódio traumático. Se me tentasse resolver um bocadinho do meu problema. Não procurou ajuda, entretanto, Maria? Não. Muito bem, vamos ouvir então a opinião da sua doutora. Exato, obrigada. Foi uma situação que criou uma ansiedade muito grande que levou a não conseguir controlar essa mesma ansiedade. Eu dou-lhe uma sugestão, uma vez que não procurou ajuda, que tem a ver com o tentar baixar essa ansiedade. Ou seja, em casa, tentar respirar com calma. O que é respirar com calma? É imaginar que tem, um balão na barriga e encher o balão da barriga e esvaziar. Encher e esvaziar. Fechar os olhos, sentir os pés e continuar com essa respiração. Sentir os pés, o pé direito, o pé esquerdo, os dedos dos pés e depois perguntar a si própria: o que é que eu vou fazer agora para me sentir bem? O que é que eu vou fazer? Mas depois de fazer um tempo essa respiração com a barriga, devagarinho enche e esvazia a barriga, enche e esvazia, sente os pés no chão, o pé direito, o pé esquerdo, os dedos, tenta sentir os dedos e depois pergunta: o que é que eu vou fazer agora para me sentir bem comigo? Porque houve um episódio de alguma maneira que precisa de ser trabalhado de outra forma. Doutora, desculpa, eu fico mesmo assim medo, eu entro em pânico, eu não consigo. Eu sentir que a porta está a fechar, eu fico aflita mesmo. O que eu aconselhava preferencialmente era ir procurar alguém. Porque o que é que acontece? Isto foi um episódio no presente, como se o presente fosse uma bola e que fez uma ligação, como se fosse ativar um gatilho com o passado. Portanto, isto tem a ver alguma coisa com a sua história passada. E trouxe o passado para o presente. E no presente a sua reação foi exagerada para o que aconteceu. Porque trouxe outras situações do passado para o presente. Eu só lhe estou a dar uma técnica para no presente baixar a ansiedade e dizer: o que é que eu vou fazer agora? Agora, idealmente, o que eu lhe proponho como técnica é procurar uma ajuda e trabalhar isso. É que eu entrava em elevadores e agora não consigo. Pronto. Não consigo. Está a ver? Foi um gatilho que aconteceu no presente, que foi ativar um conjunto de coisas na sua história que eu costumo dizer que estavam em equilíbrios. Estavam ali no equilíbrio. E ao ativar esse gatilho, no presente, tem um desplotar desproporcional à situação. Isso resolve-se, doutora, obviamente. Isso resolve-se. Tem várias situações dessas, mas deveria procurar uma ajuda especializada. Doutora, muito obrigada. Menina Susana, obrigada. Obrigada, Maria. As melhoras para si. Boa tarde. Com licença, boa tarde. Obrigada. Doutora, estas questões de ansiedade e pânico são complicadas, mas têm solução. Têm todas solução. Isso é que é importante dizermos aos nossos telespectadores. Vamos para mais uma chamada, que eu julgo que será a última. É Maria Teles, que nos liga de Baltar. Seja bem-vinda, Maria. Boa tarde. Muito boa tarde. Como está? Olha, neste momento estou sem alegria nenhuma de ânimo. Eu era só para perguntar à doutora. Sim. Porque, olha, eu há 27 anos perdi os meus pais, 2 irmãos, e a vida para mim ficou triste. Eu fui acompanhada, fui internada, pronto. Mas a minha vida não tem valor nenhum. Agora, há 2 meses, eu tenho uma filha na universidade, apaixonando por uma pessoa que é doente também, conhecia. Só que ela foi para longe. E eu tenho uma coisa, eu gosto tanto dela. E vem tudo, que eu abandonei a psicologia, abandonei tudo, está a entender o que eu quero dizer. E essa pessoa foi para longe porquê, Maria? Diga. Foi para longe? Porque, infelizmente, todas as questões de saúde e assim, está a entender, problemas na família, mas é uma pessoa de respeito, é tudo. E olha, sei que eu ando sempre no telefone,
a ver o telefone, o telemóvel na mão, sempre consigo, o problema já ficava bem. Eu digo uma coisa, há 27 anos que eu não sei o que é ser feliz. Está desamparada, não é, Maria? Estou sozinha, sabe que é sozinha? E tenho a minha filha que anda na universidade, já se bate com ela, mas eu não quero pô-la a sofrer, está a entender? O meu sofrimento contagia a minha filha, e eu não queria, está a entender? Olha, para lhe dizer, eu não posso ver o sol. Eu abro as portadas de manhã cedo e fecho a começar o dia. Eu digo-lhe, eu estou cansada, eu estou desesperada, eu não sei fazer da minha vida. Olha, já me apetece muita coisa, digo. Por isso eu queria mais, eu tive que me ajudasse. Não sei se alguma coisa, pensei que isso é tristeza. Vamos então ouvir a doutora. Está bem, está. Muito obrigada. Nada. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Eu estava a ouvi-la e com certeza já ouviu isto várias vezes, mas às vezes é importante percebermos. Quando nós temos um copo, nós costumamos olhar se tem água ou se está vazio. E se calhar neste momento, é assim, como me estava a dizer, tenho uma filha, tenho com certeza uma casa, se calhar consegue identificar várias coisas que tem positivas na sua vida e neste momento só está a olhar para o negativo. A minha sugestão que eu lhe dou era mesmo não só fazer uma lista de coisas positivas que tem, mas todos os dias chegar ao fim do dia e dizer o que é que eu fiz hoje que me fez sentir bem. Porque é capaz de encontrar coisas negativas, mas positivas custa-lhe. Mas escreva o que é que eu fiz hoje que me fez sentir bem. Olha, dormi numa cama, tive pequeno almoço, pronto, começar por aí. Coisas que nós damos como adquiridas, mas exatamente, que são mas escrevê-las. E depois começar a funcionar e a pôr-se a funcionar. Mas, doutora, é só uma pessoa, vou dizer, resumindo já, eu tenho uma casa linda decorada dos meus sonhos, eu tenho jardim, eu tenho 100 e tal orquídeas, mas ainda nem elas me dão alegria, sabe, doutora? Nem elas, porque eu sinto a falta da minha mãe. Eu amo essa pessoa que está longe, eu estou cansada de viver assim, doutora, nem isso me ajuda, eu estou cansada. Deve procurar ajuda. Eu acho que neste momento deveria procurar alguém que a ajudasse, porque isso são fases e que trazem grande sofrimento e que alguém pode ajudá-la efetivamente a ultrapassar essa fase. Não gostamos de ouvir, obviamente, a Maria Teles assim. Maria, procura ajuda e, porque não, mesmo na Chiclínica, com a doutora Ana Cristina, que é psicóloga, como sabe, e pode ajudá-la nesse sentido. Está aqui pertinho de nós em Baltar. Pedimos desculpa a Maria, mas vamos ter que fechar o programa. Doutora, agradeço-lhe muito a sua presença aqui, não só pela primeira parte, mas também por esta segunda parte, onde respondeu tão assertivamente aos nossos convidados. Muito obrigada, aos nossos telespectadores. Muito obrigada e até uma próxima, que eu sei que irá voltar com certeza, porque a Chiclínica, como sabe, é parceira deste consultório. Vamos então fechar o consultório de hoje com a promessa de regressar amanhã, à mesma hora, às 17h05. Até lá, espero que fique na companhia do Porto Canal. Revista Dragões. Este mês em destaque, Paulo Fonseca. Um olhar privilegiado do novo treinador do Futebol Clube do Porto. Este e outros assuntos na sua revista Dragões. Já nas bancas. Em Portugal, a taxa de desemprego jovem é de 42,5%. A do ISEP é de 5%. Escolhe ISEP. Ensino Superior Público. Não perca a Gaiola Dourada a 1 de agosto nos cinemas. A tradição é portuguesa e o bacalhau é da Noruega. Uma semana, um conselho. É essa
a filosofia do especial verão, Ricardo Couto. Exatamente, e esta semana vamos estar em Vila do Conde. Vamos ter a oportunidade de saber mais sobre a história, a cultura, o turismo, a gastronomia, tanta coisa para conhecer aqui em Vila do Conde. Começamos no Centro da Memória, mas depois percorreremos outros locais. É por aí que vamos e contamos com a sua presença. Não perca então o especial verão esta semana em Vila do Conde. A partir das 18 horas. É exatamente na casa do artista plástico Rui Silva que nós estamos aqui e conversaremos com ele acerca da sua arte, que vai dos quadros à joalharia, ao mobiliário e à luminária. No próximo programa, não perca. Essa utilização do laranja tem muito a ver com a psicologia da cor, e eu, ao estudar cromoterapia, psicologia da cor e as várias vertentes da cor e cor-luz também, apercebi-me que a cor laranja tinha muito a ver com a minha personalidade. Otimismo, força de viver, energia positiva, dinamismo, e de facto eu considero que sou assim, identifiquei bastante com a cor, e portanto mais uma coisa para eu usar essa cor da forma que uso. Ele é o judoca português mais famoso. Medalhado olímpico, vencedor das medalhas nos campeonatos da Europa. Nuno Delgado é o convidado esta noite em especial entrevista. Está outra vez em direto no Porto Canal, na madrugada de quarta para quinta-feira, a partir da 1h30 da manhã, mais um jogo da pré-temporada. Taça Euro-Americana em direto da Colômbia. Milionários Futebol Clube do Porto, na sua televisão. Uma nova imagem, mais fácil de conhecer, mais fácil de consultar, mais interativo, mais informação. Em www.portocanal.sapo.pt. Boa tarde, notícias às 18. Um grupo de portugueses está retido em Londres por não ter recebido salário acordado com uma empresa de construção civil. Os portugueses pediram mesmo ajuda à Embaixada Portuguesa em Londres e a situação foi confirmada, entretanto, pelo Secretário de Estado das Comunidades, José Cesário. Garantiu que o governo português está também a acompanhar esta situação. O governante lembra também que é preciso cuidado quando são assinados contratos para trabalhar no estrangeiro. O grupo de 106 portugueses foi contratado por uma empresa que opera na construção de túneis. A vaga de calor das últimas semanas fez disparar o número de mortes. Registaram-se mais 800 vítimas do que o esperado para esta altura do ano. Os idosos com mais de 75 anos foram o grupo etário mais atingido pela vaga de calor. Entretanto, entregou-se às autoridades o condutor que atropelou uma mulher este domingo. A mulher de nacionalidade ucraniana de 35 anos foi encontrada morta na berma de uma estrada na Maia. O condutor, com pouco mais de 20 anos, estaria embriagado e não se lembra do acidente fatal. Foi o pai do jovem que, depois de se aperceber dos danos no automóvel, confrontou o filho, que acabou por entregar-se na PSP. António José Seguro considera que o Partido Socialista está mais forte e firme desde que assumiu a liderança do partido há 2 anos. O secretário-geral do PS falou em exclusivo ao Porto Canal, quer que o PS seja um vencedor claro nas próximas eleições autárquicas e espera também conquistar maioria absoluta nas próximas legislativas. É então uma entrevista exclusiva de António José Seguro, que pode acompanhar no Jornal das 20 do Porto Canal. Até lá, fique bem e continue na companhia do Porto.